Bom, estou muito feliz da gente estar no último dia. Particularmente, estou encantada com o que a gente está fazendo aqui esses dias. Bom dia, Júlia. E hoje a gente vai começar nosso evento com as falas dos graduandos. A gente tem 3 graduandos que são estagiários da arqueologia, ligada à UNUPEC, e uma graduanda ligada à UNUPEC e ao Viramundo, da Geografia, e mais uma graduanda, que é a nossa vizinha de laboratório, também da Arqueologia, mas ligada ao lar do Museu Nacional. Tá tudo certo aí, Marcela? O seminário, como foi anunciado, ele não foi aberto a inscrições, porque foi um seminário que tinha como propósito reunir as pessoas de um grupo que, em boa parte, só existia virtualmente, né? Então, era uma forma da gente existir fisicamente. Por isso que não houve abertura, e os graduandos que vão falar aqui hoje não só são graduandos ligados aos núcleos, mas é o pessoal que está realizando efetivamente todo esse nosso encontro. Então, antes de mais nada, eu queria pedir muito obrigada a vocês. Não sei, mas só sei que foi assim. A gente vai começar com o Gabriel Alves Sabino. Vocês querem sentar todos ali na mesa? Acho que a gente pode fazer assim, né? Que é graduando em Arqueologia pela Universidade do Estado do Rio de Janeiro, estagiário do Núcleo de Estudos de Cultura Material e faz parte também do Instituto de Memória e Ação Social. A Júlia Barros Silveira dos Santos, que é graduanda em Arqueologia pela Universidade do Estado do Rio de Janeiro. Falei que Arqueologia? Mas está escrito Arqueologia aqui. Está escrito aqui. Ou seja, eu não prestei atenção no que eu li, mas está escrito, eu li o que eu li. Graduada em Geografia pela Universidade do Estado do Rio de Janeiro e bolsista de extensão no Viramundo, Laboratório de Geografia Populares da UERJ, coordenado pela professora Júlia. O Marcelo de Souza Almeida, se liberem agora que a gente vai dar jeito. Graduando em Arqueologia pela Universidade do Estado do Rio de Janeiro, estagiário do Núcleo de Estudos de Cultura Material e bolsista do Instituto de Memória e Ação Social. Isso que dá, a pessoa que resolve tudo. Valeu, Marcelo. A Nicole, infelizmente, está com problemas de questões familiares e ela, infelizmente, não vai conseguir estar com a gente aqui hoje. Eu não sei, estou assim hoje. Mas a gente está lá com ela também. E a Carla vai chegar daqui a pouquinho, mas não sei se vai dar para anunciar ela, já vou deixar ela anunciada, que é a Carla Moreira de Almeida. Não sei o que é. Está dando no boot, o sistema vai entrar em boot. Vou ter que. Bom, a Carla Moreira de Almeida. Acho que falar o nome de vocês não está fácil. A Carla Moreira de Almeida, graduando em Arqueologia pela Universidade do Estado. Não vou conseguir. Por favor. Onde você parou, por favor? A Carla, e depois você chama os títulos. Ok. Desculpa, gente. Bom, a Carla Moreira de Almeida, graduando em Arqueologia pela Universidade do Estado do Rio de Janeiro, UERJ, e bolsista de iniciação científica da FAPERJ no Laboratório de Arqueologia Histórica do Museu Nacional da UFRJ. E o título da apresentação dela é Entre Pontes de Conhecimento, a Arqueologia Comunitária na Colônia de Pesca Z10. Depois a gente vai ter o Marcelo de Souza Almeida, nosso coleguinha ali. Já foi apresentado, não, né? Ah, tá bom. E a Nicole de Almeida Guimarães também, graduante de Arqueologia da Universidade do Estado do Rio de Janeiro, UFRJ,
e bolsista de iniciação científica do Núcleo de Estudos de Cultura Material no PEC-CM-RJ. Só que, pelo visto, ela não vai poder apresentar no momento, porque questões familiares muito sérias apareceram com o cachorro dela. Tudo certo? Eu vou passar agora para o primeiro apresentante, Gabriel. Muito bom dia, obrigado a todos pela presença. Eu me chamo Gabriel Alves, como foi apresentado, sou estudante de arqueologia. Bom, meu projeto ele ainda está em fase inicial e ele começa com uma doação de um álbum de fotografias, que no começo não imaginava que não era nada, era um álbum de fotografia que foi encontrado em uma casa recém-adquirida e esquecida pela família. E como a gente não sabia o que fazer com ele, decidimos analisar e olhar o álbum, tratar, tentar recuperar e preservar ao máximo. E nisso surgiu a necessidade de querer saber sobre o álbum, querer saber sobre quem fez o álbum. E nisso surge a figura do Frank Naegre, e surge a figura do Frank Naegre. Calma, foi mal. O projeto tem como objetivo evidenciar não somente a fotografia em si, mas também o autor, a vida e a motivação do autor, associando as narrativas originadas das memórias familiares, assim como Ana Maria Moad menciona, que os álbuns produzem, relacionando essas narrativas com a arqueologia no contemporâneo. Todos os álbuns têm uma história. Quando vamos montar um álbum de fotografia, seja ele de um álbum de umas férias, seja ele um álbum de um filho, colocando uma ordem cronológica, ou um álbum da família qualquer, a gente tem uma motivação, a gente tem uma narrativa nessa história. E com isso em mente, a gente olhou e analisou o álbum. E esse álbum, ele basicamente as fotografias são aquelas fotografias, sabe quando você está em uma paisagem e você só tira essa foto e fala, pô, aqui é muito bonito, e tira essas fotos? Parece que o álbum é só sobre isso. Tipo, o Frank foi num lugar bonito, ele que era um fotógrafo amador, e amava essa arte de fotografar, achava bonito e fotografava. Nisso a gente consegue ver o álbum tem 3 tipos de paisagens. Paisagens litorâneas, paisagens rurais e paisagens urbanas, sendo 67 em paisagens rurais, 51 em paisagens litorâneas e 41 em paisagens urbanas. E nessas fotos ela tem um conteúdo, além dos álbuns, ela tem um plano de fundo. Tanto aparecem cenas do cotidiano, como um curral, como lavadeiras em um rio lavando as roupas, ou também só paisagem, estruturas arquitetônicas, como embarcações, como prédios históricos e afins. E depois dessa análise, fomos atrás de descobrir mais sobre o autor, até porque para dar vida ao autor da obra, para dar vida ao quem produz aquele álbum. E nisso, através de entrevistas com bisnetos dele, Álvaro e Ignez, e caneta dele, Margot Prada, a gente conseguiu fazer um levantamento, conseguiu saber sobre a vida dele. Eu vou contar um breve resumo sobre quem é Frank. Frank Naegre nasceu em Recife em agosto de 1873,
É filho de Guilhermo Naegre, que veio para o Brasil para lutar na Guerra do Paraguai como médico. Frank morou no Rio de Janeiro, Minas Gerais e Salvador, local que lhe permaneceu até seu último dia. Ele tem uma história bastante curiosa, porque os membros da família dele, apesar de ele ser um anônimo, tem bastante relevância no cenário nacional. O pai dele, que veio para lutar na Segunda Guerra Mundial, e além dos irmãos dele, que foram os primeiros jogadores do Fluminense, aqui do Rio de Janeiro. E além do bisneto dele, Bruno Prada, medalhista olímpico na vela. E ao analisar as fotos após o levantamento, começamos a tentar entender as motivações e o propósito do álbum. Ele tinha acabado de se casar nessa época de 1904 e no início do século XX. As fotografias dão indícios que são no Nordeste, até porque, analisando fisicamente uma a uma, em algumas é encontrado o carimbo do local que foi revelado, mas só em algumas, porque o próprio Frank, ele tinha um laboratório de fotografia, então ele tinha todos os equipamentos. Apesar de ele ser um fotógrafo amador, ele levava a fotografia como algo semi-profissional. Isso me leva a crer, me levou a crer que esse álbum de fotografia talvez seja um momento em que ele foi visitar um parente ou visitar a sua cidade natal, em Pernambuco, onde ele nasceu, O projeto é sobre isso, trabalhar com as memórias das famílias, fazendo, entre aspas, uma arqueologia familiar. Talvez em um futuro fazer uma comparação entre outros álbuns de outros autores, associando pontos em comum e pontos divergentes em cada autor de álbuns de fotografia. Para finalizar, esse é o projeto que ainda está bem no início, então pode ser que no futuro eu vá para um caminho totalmente diferente ou permaneça nisso mesmo. Eu agradeço a oportunidade. Só um complemento é que esse álbum foi uma doação, são fotos do início, são os primeiros anos do século XX, no Nordeste. E o acervo vai estar, em breve, disponibilizado no site do Instituto de Memória e Ação Social, que é o www.i... Mais fácil, depois a gente passa, tá? IMAS, Instituto de Memória e Ação Social. Tem disponibilização de acervos, esse vai ser um dos acervos, provavelmente para comemorar um ano do Instituto, que a gente vai comemorar em setembro desse ano. Então, agora, a Lia, que é Júlia, com o seu trabalho para entender as desigualdades socioespaciais, uma geografia urbana feita nas fronteiras da disciplina. Nas fronteiras da disciplina. Tá vendo? Eu não presto para isso. Tudo bem, tudo bem. Bom dia, eu sou a Lia, a Júlia, eu tenho vários nomes. E o meu trabalho hoje, a minha pesquisa, é sobre... tem o título de Para entender as desigualdades espaciais, uma geografia urbana feita na fronteira das disciplinas. É uma pesquisa que eu desenvolvo junto com a professora Júlia Andrade, que é aquela moça ali que está me filmando. E o nosso objetivo principal é, de fato, entender como é que funcionam as desigualdades socioespaciais no Brasil, principalmente aqui na cidade do Rio de Janeiro. Uma coisa que eu penso muito
para estudar isso é que a gente quer combater as desigualdades socioespaciais. Só que para a gente começar a pensar em combater, a gente tem que entender como ela funciona, a gente tem que entender a quem ela afeta, onde ela é, o que ela é de fato, né? Então, a nossa pesquisa é basicamente isso. E eu, diferente dos meus amigos aqui, eu trabalho no ramo da geografia. Só que eu entendo que eu, enquanto geógrafo, eu tenho uma perspectiva e que eu posso trabalhar só com essa perspectiva. Mas a partir do momento que eu abro para que outras disciplinas também trabalhem, eu vejo outros pontos de vista, eu amplio o meu horizonte. Eu deixo de ver enquanto uma geógrafa e eu passo a ver enquanto uma pesquisadora no geral, né? Então, a nossa pesquisa ela nasceu disso, dessa vontade, dessa interseção. Para começar, eu acho legal a gente entender que desigualdade, além da desigualdade socioespacial, ela ocorre de várias formas diferentes, né? E não necessariamente é uma coisa ruim. Só que quando a gente fala de desigualdade socioespacial, a gente entende que alguém se sobrepõe a outro alguém. Nessa desigualdade socioespacial, a gente pode ter, por exemplo, uma desigualdade na mobilidade urbana. Pensar que eu, enquanto moradora de Vaz Lobo, que muitos aqui sequer conhecem, lá no final da Zona Norte, levo 1h30 para chegar até a faculdade, enquanto uma pessoa que mora aqui na Tijuca, que vem de carro, 20 minutos, 10 minutos, sabe? É um tipo de desigualdade socioespacial. A desigualdade, por exemplo, em questão de habitação, nós temos muito disso na nossa cidade. E a gente, interessante pensar a quem isso afeta, né? A corda sempre arrebenta para o lado mais fraco. E no nosso país, o lado mais fraco são as ditas minorias. São as pessoas pobres, são as mulheres, são as pessoas LGBTQIA+, são as pessoas pretas, são as pessoas indígenas. E são com essas pessoas que a gente busca trabalhar. A nossa metodologia, visto que o nosso trabalho ele busca sair ali do normal, né, do habitual, feita através de várias perspectivas. Eu sou monitora da disciplina de Geografia Urbana do Brasil, o que auxilia muito na nossa pesquisa, porque a gente consegue trabalhar com os alunos exatamente isso, sabe? Então, a gente utiliza de aulas que nós não somos apenas os protagonistas. A gente busca dar o protagonismo para essas pessoas que são afetadas pelas desigualdades socioespaciais, né? Eu acho que esse é o ponto alto da nossa metodologia. Seria dar voz a essas pessoas que, durante muito tempo e até hoje, são silenciadas pela cidade. A cidade, para alguns, ela é experienciada de uma forma, para outros, ela se torna hostil. Um homem branco andando na cidade à noite tem uma vivência que eu, enquanto uma mulher preta, não tenho, sabe? Para mim, ela se torna hostil. Então, a gente busca dar essa visibilidade, dar voz. Aqui no banner, infelizmente, não dá para ver direito, mas lá fora ele está impresso, lindinho. A gente mostra um pouquinho do que a gente tem feito. Ali naquela segunda imagem, a Aurita Tabajara, uma escritora indígena que veio na nossa disciplina dar uma palestra, falar sobre a área dela, falar sobre a vida dela, a vivência dela, né? Aqui nessa última foto, a gente tem uma aula de campo que a gente realizou com os nossos alunos para Madureira. E é muito interessante, porque o trabalho de campo também é uma das nossas metodologias que a gente usa. E a gente busca sair desse normal da academia, sabe? Vamos fazer um campo para uma periferia, sabe? Quando a gente anunciou o campo de Madureira, muita gente falou, tá, mas sério que eu vou acordar de manhã para ir para Madureira? O que eu vou ver em Madureira? Eu moro do lado de Madureira. Vaz Lobo é ali do ladinho, sabe? Eu cresci lá. E para mim foi uma coisa muito, muito interessante, muito, muito íntimo, sabe? Porque estavam vendo a minha área, a periferia, como um objeto de estudo. E a gente não simplesmente foi a professora que não mora em Madureira que deu essa aula, não. Ela reconheceu que, ok, eu posso estudar isso, porque, poxa, ela é incrível, e ela podia dar uma aula sobre Madureira, só que ela deu espaço para as pessoas que vivem aquilo, para falar sobre aquilo. E, para mim, foi uma experiência incrível, sabe? A gente também fez
um campo para Maré, sabe? A gente foi no Museu da Maré e a gente andou ali pela área do Morro do Timbal. E foi muito legal também, apresentado por moradores, a galera que trabalha ali no Museu da Maré, que também mora ali. Então, eu acho que a gente pensar nessas desigualdades seria a gente dar essa voz para essas pessoas. Faltam 5 ou eu falei 5 já? Faltam 5, falo muito. É a gente dar essa voz e essa visibilidade para essas pessoas. Voltando um pouco sobre essa questão da fronteira da disciplina, é isso que a gente trabalha. Quando a gente traz a escritora, a gente está trabalhando a literatura dentro da geografia, sabe? Eu cresci ouvindo que a geografia é uma mistura de todas as áreas. E ela, de fato, mas isso não é uma coisa ruim. Isso falavam para mim, olha, você está fazendo uma revisão de tudo. Não, isso é incrível. Eu conheci a professora Camila num campo que a gente fez junto com a arqueologia. E, nossa, isso mudou a minha vida. Sabe? Foi uma perspectiva, uma coisa que eu nunca tinha parado para pensar, e isso me instigou demais, sabe? Então, a gente está visando isso, entender essas desigualdades socioespaciais através da geografia urbana e das outras disciplinas. Eu gostaria de finalizar a minha fala falando que, pessoalmente, para mim, esse projeto é uma coisa muito especial, porque eu sou fruto dessa desigualdade socioespacial. Eu sou uma mulher preta, LGBT, que mora na periferia. Então, para mim, estudar isso, ver que eu ocupo esse lugar, sabe? E não só como uma espectadora, como a Júlia falou na fala dela de ontem. A gente está aqui, a gente tem voz, sabe? E é muito importante saber que tem gente que quer ouvir a gente. Então, é isso que a gente busca fazer nessa nossa pesquisa. Obrigada, eu queria agradecer a todo mundo. Obrigada, Lia. Agora a gente vai passar para a apresentação do Marcelo de Souza Almeida com o trabalho Vocês sublinharam tanto esse negócio aqui? Isso, a materialidade do Saci. Bom dia, sou Marcelo de Souza Almeida, eu sou estagiário do Núcleo de Estudo de Cultura Material no PEC UERJ. Eu vou apresentar o projeto de iniciação científica, que ele nasceu da avaliação da disciplina de Teoria Arqueológica 2, que é orientado pela professora Camila Agostini. Ele é um projeto que é orientado agora no PEC pela Camila Agostini também. Eu vou falar sobre o Saci. Imagino que todo mundo sabe sobre quem é o Saci, a imagem do Saci. A imagem do Saci ela é muito nítida. Ela é muito nítida no imaginário coletivo brasileiro. O Saci já foi adaptado para as mais diversas mídias, literatura, série na Netflix agora lançou A Cidade Invisível, tem ele lá. E ele está sempre, geralmente, com seu gorrinho na cabeça e um cachimbo, ou a tanguinha, um shortinho vermelho. E essa materialidade que é relacionada a ele foi o que partiu e foi a pergunta que eu comecei a pensar sobre se essa materialidade que é relacionada ao Saci poderia ser estudada pela arqueologia. Foi daí que o projeto nasceu e se desenvolveu. Pensando, então, sobre essa materialidade, eu primeiro fui pensar sobre como seria, então, estudar uma materialidade de algo que, na verdade, é imaterial, porque é o Saci. E nisso eu acabei caindo nas discussões sobre patrimônio e tudo mais, que é a questão de que não existe essa divisão entre materialidade e imaterialidade. Essa dicotomia ela é completamente falsa e ela foi criada numa questão de divisão de patrimônio. Meu projeto, então, na verdade, ele começou então a ser um levantamento sobre a criação dessa dicotomia entre a materialidade e imaterialidade, a cultura material, né, no caso os bens materiais, porque a divisão é nos bens e não no patrimônio, entre o material e o imaterial, e ver como esse processo foi, né, pensar sobre essa criação desse patrimônio e estudar sobre como ele atualmente é considerado patrimônio também, mas durante muito tempo não foi, era só material. E como essa divisão ela pode atrapalhar em alguns momentos, essa ideia dessa divisão, um estudo completo sobre a materialidade e o estudo de cultura material. Quando a gente pensa, então, que não existe uma divisão entre a materialidade e a imaterialidade,
a gente começa a pensar sobre algumas potencialidades e possibilidades de estudar da arqueologia, por exemplo, estudar materialidades como a do Saci. Porque se você não consegue, se você não tem essa divisão, para você ter um estudo completo, você precisa estudar as duas faces da moeda, como a Maria Fonseca fala. Esse trabalho, então, ele tem essa pretensão de discutir os aspectos tangíveis e intangíveis da materialidade do Saci, e eu utilizei como fonte, nesse primeiro momento, o livro de Monteiro Lobato, Saci Pererê, Resultado de Inquérito. A metodologia do trabalho, então, ela foi dividida em 3 etapas, que a primeira etapa foi um levantamento teórico sobre essa divisão, essa dicotomia, como eu já falei, e aí a segunda etapa foi, utilizando do que eu aprendi sobre essa falsa dicotomia, estudar, a partir do livro de Monteiro Lobato, a conexão obrigatória que tem entre a materialidade e a materialidade do Saci e entender como seria um estudo da arqueologia sobre essa materialidade. Nisso, então, eu fiz uma leitura e um fichamento do livro e eu fui colocando numa tabela do Excel toda a materialidade que ia aparecendo no livro de Monteiro Lobato. Esse livro de Monteiro Lobato, Saci Pererê, Resultado de Inquérito, ele foi lançado em 1918, mas ele é o resultado de uma enquete que foi lançada no jornal Estadinho, que é uma versão mais irreverente do Estadão, na época da guerra, que teve algumas perguntas que Monteiro Lobato fez e ele recebeu diversas cartas, onde ele depois juntou a resposta dessas cartas em um livro que ele lançou em 1918. Então, mesmo sendo uma obra literária, e apresenta certos problemas, por não ser quando vai fazer uma pesquisa científica de uma obra literária, ele acaba tendo esse caráter de inquérito. Então, acaba, de alguma forma, representando a voz de diversas pessoas, e não só do Monteiro Lobato, embora ele tenha editado, sim, as cartas. Nisso, depois que eu fiz esse levantamento, eu coletei na planilha do Excel, no banco de dados que a gente criou, foram 117 itens que eu consegui coletar e eu dividi em 5 categorias. Não dá para ver muito bem ali, mas no banner dá para ver. As 5 categorias que eu apresentei foi a categoria culinário, que são todos itens relacionados à cozinha e à culinária. A categoria fumo, que são itens relacionados ao hábito de fumar, né? Então toda a ação do fumar, então cachimbo, fósforo, etc. A categoria vestuário, que são roupas. A categoria religioso e a categoria outros, como todo trabalho de que você vai fazer uma catalogação, tem itens que você não vai conseguir catalogar e ficaram de fora. Nesse caso, o outros foi apenas um machado, um berço e um varal de rodilhas, que é interessante também, mas ficou de fora, nesse caso, de uma categoria. A categoria que mais apresentou artefatos foi a categoria religioso. Eu já estou revendo essas divisões da categoria, né, esse trabalho ainda está em andamento, mas, nesse caso, esse religioso ele é focado mais na questão do catolicismo, e o item que mais apareceu foi o rosário. Eu não vou falar tanto assim dos diversos resultados da análise que eu fiz a partir dessa materialidade mais, por causa do tempo, mas o que eu vou falar aqui do rosário é que foi muito interessante perceber que eu comecei esse trabalho pensando no cachimbo e na touca do Saci, que são materialidades relacionadas ao Saci, são a materialidade do Saci que eu queria estudar. Mas a materialidade que mais me chamou a atenção nesse trabalho foi a materialidade das pessoas que acreditam no Saci, que no caso é o rosário. O rosário, ele é um item do catolicismo, né? Só que ele, nesse contexto, ele era utilizado para prender o Saci. A crença é que se você vê um redemoinho, o Saci mora dentro dele, se você tacar o rosário dentro do redemoinho, você consegue amarrar o Saci e, a partir dali, fazer exigências ou impedir que ele faça as travessuras com você. Todo esse simbolismo, né, de um rosário prendendo o Saci, tem um determinado momento do livro que uma pessoa fala que o pior castigo que você pode dar ao Saci é chicotear o Saci com o rosário. Então, todo esse simbolismo dessa materialidade me chamou muita atenção. Então, é interessante pensar como que eu comecei pensando no chapéu, que também tem um poder absurdo dentro da imagem do Saci, ele é o símbolo do Saci. Só de você ver um chapéu vermelho, uma carapuça vermelha e um cachimbo relacionado, você já pensa no Saci. Então, essa materialidade está ligada diretamente à imagem dele. Mas é interessante como que outros artefatos, que na verdade não são do Saci, são das pessoas que acreditam no Saci. Nesse caso, então, o principal resultado que eu posso pensar aqui agora, e por que eu acho que a arqueologia tem esse papel também de estudar isso, ao ampliar para os estudos de cultura material,
é que o que eu estou estudando não é só a materialidade pela materialidade. Eu estou estudando como as pessoas utilizam a materialidade para construir narrativas. Eu acho que esse já é o papel da arqueologia. E, principalmente quando a gente pensa que a arqueologia ela já tem no seu fazer arqueológico padrão, né, na atividade da profissão, o estudo simultâneo da materialidade e da imaterialidade, você estudar como essa materialidade é utilizada na construção de narrativas já é uma arqueologia, já é fazer arqueologia. Então, seria apenas expandir a potencialidade de uma fonte, que no caso seria uma fonte literária, e pensar sobre esse aspecto do tangível e intangível dentro da materialidade do Saci. O projeto ainda está em andamento, eu ainda tenho que fazer muita coisa ainda, aprofundar muito mais. Essa análise eu espero aumentar muito mais ela. E, por enquanto, é isso que eu tenho para apresentar. Se tiver mais alguma dúvida sobre o resultado, eu posso falar sobre ele. Tem a análise de 117 itens, dos seus usos, contextos, significados. Então, é isso. Acho que a Carla ainda não conseguiu chegar. O da Nicole está aí, Marcele? Não, o PowerPoint. Não mandou? Tá, eu vou apenas fazer, até porque a gente faz esse trabalho junto, para não deixar de, pelo menos, divulgar. Inclusive, é um trabalho que fundamenta o nosso interesse por esse grupo. Por isso que eu acho que eu faço questão também de não deixar de falar. A ideia surgiu... eu sempre fui muito encantada pelos estudos de áreas, quem estava na fala de abertura, né, falei detidamente sobre isso, e isso começou lá com os estudos africanos, né, que me encantou profundamente, mas, então, no âmbito dos estudos de áreas, existem os estudos de cultura material, e a pergunta era, o que é isso? Que campo é esse? A gente não fala dele no Brasil, né? E foi querer entender o que são os estudos de cultura material, aonde entra a arqueologia nisso, né? Então, a estratégia foi uma das estratégias mais densa de análise, que é a Nicole, que está, né, desenvolvendo arduamente, foi pegar a principal revista dos estudos de cultura material, que é o Journal of Material Culture, uma revista inglesa, né, que foi criada, entre outros autores, pelo o Miller, né, que é um arqueólogo, antropólogo, que seria um dos fundadores desse campo, e analisar o que essa revista produz, a partir da produção dessa revista, que envolve os volumes de 1996 a 2021. A Nicole analisou mais de 530 publicações. A revista, majoritariamente, é fechada, depois abriu recentemente, enfim. Então, a análise foi feita muito pelos títulos, resumos, palavras-chave, né, e as publicações abertas. Então, ela tá assim, ela criou um banco de dados enorme. A gente teve a ajuda do Rafael Abreu, que é nosso parceiro bastante, né, ativo, que ajudou a montar o banco de dados. Ela alimentou esse banco, está processando várias análises para pensar a representatividade institucional, representatividade de nacionalidades, se tem pesquisadores de dentro e de fora da academia, de que lugar do mundo eles são, quais são os temas que estão sendo tratados, né? Então, é por aí. A ideia é fazer um volume temático, provavelmente no ano que vem, reunindo também um conjunto de entrevistas, né, com colegas, para pensar o campo, como que cada um pensa esse campo. Oi? Tá. Enfim, eu acho que eu não vou tomar aqui o tempo de fala, né, mas era mais para não deixar de divulgar, né? Todos os trabalhos que eles apresentaram são os banners que estão lá fora, né? A Carla provavelmente vai chegar, ela vai estar por ali. Quem tiver interesse, ela trabalha com uma arqueologia comunitária na Ilha do Governador, aqui no Rio, orientando o professor Marcos, lá do Museu Nacional. E vocês vão poder conversar com eles ali no hall. Vou fazer o seguinte, vamos abrir uma rodada de perguntas, e depois a gente segue para o nosso coffee break no mesmo estilo de ontem, tá? Assim, vamos almoçar no coffee break, estimulo que a gente se alimente bem,
e reduz, porque a gente vai ter na mesa da manhã também 5 pessoas, a mesa vai estar inchada, o nosso horário já está com esse novo horário que nós inventamos, mas ele está funcionando, então vamos mantê-lo. Enfim, depois eu falo isso, né? Vamos lá, vamos abrir para perguntas, questões, se alguém... Aí, se puder vir aqui no microfone, obrigada. Bom dia. Achei todas excelentes. Eu vou tentar dirigir uma pergunta para cada um. São perguntas rápidas, até por causa do tempo. Do Saci, eu vivo falando com a Ana, inclusive eu sou esposo da Ana, gente, da Ana Luscura. O Mário Chagas, ele tem um trabalho no Museu Histórico da cidade do Rio de Janeiro, que lá tem uma ficha museal da perna do Saci. E ele se discute, né? Essa é a perna que o Saci tem ou a perna que o Saci não tem? Qual que está no museu? Qual que tem essa ficha catalogada lá? Então, é muito interessante que depois, a partir dessa perna do Saci catalogada, ele faz várias questões sobre a questão da educação patrimonial, como trabalhar com a educação patrimonial a partir dessa ficha museal, né? Então, eu acho que pode ser interessante também trabalhar, né? Porque essa imaterialidade do Saci está musealizada aqui no Rio de Janeiro. Tem uma ficha catalogada da perna do Saci. Inclusive, ele usa muito também o livro do Monteiro Lobato nesse estudo que ele faz. Do trabalho das desigualdades urbanas, uma coisa que... Eu não sou da área da geografia, mas eu gosto muito daquela metodologia da deriva, que é uma metodologia um tanto surrealista, que você... Inclusive, eu tento aplicar nos campos de arqueologia que eu faço essa metodologia, que você faz um caminho sem pensar em motivos. Você vai, por exemplo, eu estou andando nessa rua, eu vou decidir virar para a direita, daí você marca no seu diário de campo que virou ali, e depois você faz uma análise do que levou você a virar ali, né? Porque você não tem um objetivo, você está andando à deriva, e daí você analisa, eu posso ter virado ali porque eu achei aquilo bonito, ou porque me lembrou um certo caminho de infância, não sei, enfim, várias questões, né? E eu nunca peguei para estudar a fundo, mas eu queria saber da sua opinião, se pode ser interessante, porque eu imagino que justamente derivas para grupos sociais diferentes, para raça, para gênero, para sexualidades, vão ser extremamente diferentes, né? E por conta justamente das desigualdades socio-urbanas, que essa pessoa tem opinião. E das fotografias, eu gosto muito da cultura material do papel especificamente, né? A tessitura do papel, a matéria-prima que é utilizada. E queria saber se, como você falou, né, ele tinha um certo apesar de ser amador, ele tinha um certo profissionalismo. Se você já pensou em analisar o papel fotográfico e a cultura material que ele utilizava, porque daí pega também alguns aspectos econômicos, né? Da onde que ele comprava, se ele escolhia o papel de fato, da onde que ele comprava, da onde que vinha, se era comprado ali mesmo, se vinha do, né, pode ser uma cadeia operatória do papel ali fotográfico. Obrigada, Tânia. Vamos fazer um pacote de 3? Não, vou comentar o trabalho de todo mundo. Primeiro, eu acho importantíssimo assim, parabenizar o evento por dar o espaço para vocês chegar para falar, porque há 10 anos atrás, quando eu estava na arqueologia, não tinha lugar para, na graduação, falar, não. A gente teve que criar o evento na marra para conseguir fazer. Então, assim, acho importantíssimo que vocês estejam aqui falando de coisas super interessantes. Assim. A primeira coisa, eu vou comentar sobre o seu trabalho, Gabriel, porque eu lembrei o nome do texto que a gente estava conversando ontem. É um artigo do Shanks com o Svabo, chama Archaeology and Photography, a Pragmatology. Está no academia.edu, é só procurar Shanks e fotografia que você vai achar, em que ele faz um histórico da relação da arqueologia com a fotografia enquanto mecanismo de documentação e enquanto de experiência estética arqueológica também. Assim, é bem legal, ele é fotógrafo amador também. E ele é um maluco que responde e-mail, então assim, talvez mande um e-mail para ele. É um clássico da arqueologia, mas manda um e-mail para ele. Tipo, ele gosta de foto. Tem fotografia de campo, assim, um monte dos registros que a gente tem de foto do Roder em campo nos anos 80 é dele, porque ele estava indo para os campos e fazendo e tal. E eu concordo muito com o Tandris nisso, assim, tipo, eu falei isso com você ontem, pensar todo esse processo de tirar a foto, né? Tentar descobrir, ele tirava foto com que câmera, ele tirava foto aonde, ele usava tripé, ele não usava tripé, essa foto foi tirada em que posição, ele tirou mais de uma foto desse lugar, ele retorna a esses lugares, né?
para tentar entender uma coisa que a gente, em arqueologia em geral, tem um olhar muito objetivista para a fotografia, né? Você tira a foto do perfil enquanto documento. Sabe? Então, parar para olhar essa fotografia enquanto expressão artística de alguém, enquanto um olhar de alguém, enquanto um olhar de alguém sobre a cidade, sobre a própria família, assim. Então, acho que dá para fazer coisas muito legais com isso, assim, discutindo esse limite do documento, né? Porque, igual você estava falando, ele tirou foto no Nordeste, ele pode estar documentando a visita dele na família, mas tem o olhar, esse olhar aparece na foto que ele parou para tirar de uma paisagem também, sabe? Tipo, experimentar com a fronteira do documento e a fronteira da arte, assim, do olhar artístico, que eu acho que é muito interessante. Ouvindo o seu trabalho, Júlia, não é? Ok. Eu sou péssimo com o nome, gente, desculpa. Mas me lembra, assim, de umas experiências que eu tive. Os meus pais são da periferia de Belo Horizonte, assim, da região metropolitana. E meus avós são de lá e tal, eu cresci a vida inteira, assim. E entrar para a arqueologia me fez ver o bairro que eu morei boa parte da minha vida de um jeito muito diferente, assim. Eu lembro de fazer etnoarqueologia e fazer um experimento tipo, de ir olhar picho no meu bairro e ficar chocado com a quantidade de buraco de bala que tinha na parede e nas ruas, porque eu não escutava tiro. Tipo, nunca houve violência no meu bairro, sabe? Tipo, mas ela estava o tempo inteiro em volta de mim, assim. E é o que você estava falando, juntar essas disciplinas, a gente aprende a olhar para o mundo de um jeito diferente. Tipo, eu não sento aqui para ver vocês falando e eu não consigo não reparar nos copos, no tecido, na mesa, no fato de que alguém escreveu no quadro branco lá em cima e eu não faço ideia de como, sabe? Tipo, porque é isso, o meu olhar está condicionado a analisar a materialidade, o seu olhar está condicionado a pensar o espaço de um jeito específico, sabe? E esse contato interdisciplinar, esse contato que vem de gente fora da academia é um negócio muito interessante, né? A gente tem tido esse movimento dentro da arqueologia de trazer literatura, de trazer, enquanto teoria mesmo, enquanto categoria analítica, né? Essas coisas que vêm de outras comunidades e vêm de discursos não acadêmicos, né? E não tratar isso como o saber do outro, a categoria nativa. Não, isso é teoria. Eu analiso qualquer coisa com isso, é teoria, porque eu consigo pegar o meu conceito. A gente, eu sou antropólogo de formação, a gente consegue pegar o Deleuze e enfiar em alguém na Amazônia e dizer que ele pensa daquele jeito, né? Por que eu não posso fazer o contrário? Por que eu não posso pegar o cara que mora na Maré para poder, sei lá, analisar a Tijuca? Faz parte, a experiência de alguém. E o comentário, eu não lembro seu nome, desculpa. O comentário do Marcelo sobre o texto do Saci é um negócio que eu achei incrível, assim, tipo, enquanto fumante de cachimbo, assim, é sempre muito legal ver gente que decidiu trabalhar com essas coisas. E, tipo, eu fiquei pensando muito, assim, em como que essas análises podem servir de documento também, né? Eu lembro quando eu estava na graduação, trabalhando com o Andrés, que eu fui transcrever diário de bordo, né? A gente fez uma coisa, uma metodologia muito parecida com o que você está fazendo, só que com um documento histórico, né? E aí chegou num ponto que eu apelei e eu decidi pegar os livros do Herman Melville sobre baleeiros e fazer com literatura. Porque, tipo, a descrição é tão rica, o cara fala de tudo que está aqui em volta. E acabou que a gente mudou, tipo, tipologia de coisa no laboratório, tipo, mudou um monte de maneiras de observar os registros que a gente tinha, materiais, assim. Então, eu acho que é um tipo de método, é um tipo de trabalho que contribui mais do que só para a gente pensar significado e tangibilidade, e discussão de material e imaterial, né? Tipo, como que a gente consegue aplicar isso também? Você está produzindo teoria com isso, sabe? Tipo, você está pensando e produzindo método e produzindo critério de análise, tipologia, coisas que são muito complicadas e que fazer isso dentro de um contexto que é literário, né? É mais fácil de você experimentar com isso e pensar outras coisas também, né? Porque não vão te cobrar que tem que ser uma análise exatamente igual ao fato que todo mundo faz, num contexto muito conhecido, com um aparato material muito conhecido, né? Então, assim, eu fiquei muito feliz de ver vocês falando, assim, uns trabalhos que tem um monte de coisa para pensar, assim, e eu espero que vocês continuem apresentando essas coisas em outros lugares. E lembra sempre que a reunião regional da Sociedade de Arqueologia permite que vocês apresentem comunicações orais, porque a minha geração brigou com gente para vocês fazerem. O estatuto está sendo revisto, e agora acho que isso nacional. vai voltar, né? No meu tempo a gente podia. Vamos ver se vai passar, né, Camila? É que mudou muita coisa, Exato. mas a gente discute outra hora. Vamos ver se vai passar, mas se passar, ocupem esses espaços, assim, porque é um pouco chato só ver a galera, tipo, que eu já sei o que faz, trabalhando e apresentando, assim. Então é muito legal ver vocês falando. Tipo, brigadão mesmo, assim, pela oportunidade, de verdade. Valeu, Matheus. Tem que ser bem
E as respostas também, porque a gente também não pode... A gente está meio deixando correr solto. Está dando certo, né? Mas uma hora vai dar errado. A gente vai ter que... Bom dia, Márcio. Desculpa, cheguei atrasado, perdi a apresentação dos outros dois, mas eu cheguei já na linha de fogo, podemos dizer assim. O Marcelo falou sobre... que me chamou muita atenção, que o Marcelo falou sobre o rosário que prende o Saci, né? Logo eu já me liguei ao Oriente, porque também tem referências assim. O rosário é uma invenção do Oriente, né? Eu queria saber se, dentro dos contos, na cultura material, você encontrou uma variabilidade do rosário. Por exemplo, se para prender o Saci, um rosário precisa ser de um determinado material, ou uma determinada pessoa, ou determinado tamanho. Porque, pelo que eu também faço parte de um culto de terço e sei que cada rosário tem uma especificação. Eu queria saber se você ali pescou alguma coisa do tipo. Obrigada, Márcia. Gente, vamos tentar... Vou começar com a pergunta dele. Sobre o rosário, só rapidinho, existe essa variabilidade, eles citam nos contos, rosário de capim, rosário português, aí descreve o rosário português como era, e assim vai falando. Mas quando nesse uso, qualquer rosário poderia prender. Não tem esse rosário consegue, esse rosário não. A questão toda é que existe uma diferenciação ali no uso que você poderia fazer sem ser o de prender. Como, por exemplo, você tem o rosário, dependendo do tamanho do rosário, ele só vai servir para você como proteção. Você não consegue prender o Saci com ele, então você teria que usar no pescoço para te proteger do Saci também, mas não conseguiria prender o Saci com ele. Mas é apenas essas variedades que tem, eles explicam diversos tipos de rosário, mas não no uso. Aproveitando, já também vai falar sobre o outro, esqueci o nome dele. Qual? Andres? Tandres, ok. Ele fala sobre o Mário Chagas. O Mário Chagas, para mim, é muito interessante. Eu também utilizei nesse trabalho, que ele dá um dos principais argumentos que eu tenho para falar sobre como essa dicotomia entre materialidade e imaterialidade não funciona, porque nesse trabalho sobre a etiqueta da perna do Saci, ele diz que se o Saci ele fosse completamente imaterial, dessa forma, você não conseguiria impactar as pessoas. Ele não teria maneira de se fazer no mundo. Não teria como você, por exemplo, só de pensar na etiqueta da perna do Saci, falar sobre esses diversos temas. Então, essa divisão quebra completamente quando você pensa em como que essa imaterialidade tem um impacto direto no nosso dia a dia, né? Um impacto, às vezes, até material também. Falando já sobre a resposta falando sobre o que o Matheus Mota trouxe, eu acho muito interessante pensar sobre como que esse trabalho pode gerar mais potencialidade na expansão da arqueologia para um campo maior interdisciplinar e pensar sobre essas novas metodologias que estão surgindo. Eu me inspirei muito no trabalho da professora Camila Agostini, que ela vai tratar dos processos crimes, que ela trata sobre como a polícia, para resolver crime, descreveu sobre um caso de um crime que aconteceu e deixaram um cachimbo no crime, e aí eles vão procurar de quem é aquele cachimbo para resolver o crime. Aí ela tem todo o trabalho falando sobre isso. Eu gosto de pensar nisso também, como isso pode ser utilizado e desenvolvido. Obrigado pelas perguntas. Oi, eu vou tentar ser breve aqui. Eu vou juntar, assim, eu fiquei pensando sobre a pergunta do Tandres e do Matheus. Eu acho que essa metodologia, né, de fazer as coisas à deriva, a gente tem um objetivo, a gente sabe o que a gente quer. E a gente dar voz às outras pessoas a gente deixar elas fazerem do jeito dela. Não adianta também a gente pegar e falar, olha, você tem o seu espaço para fazer isso, mas você tem que fazer exatamente o que eu quero. A gente não está dando voz. A gente está pegando essas pessoas que vivem à sombra da cidade e está fazendo mais uma sombra, sabe? A gente tá ali. E eu acho que não é isso, sabe? É exatamente isso que você falou. O que o Matheus falou com a gente também, eu acho interessante, porque são visões, né? Como eu estava falando, não tem como a gente prever, não tem, isso é o mais legal, sabe? São essas variedades,
é isso. Eu acho que fazer pesquisa é isso, ser pesquisador é isso, sabe? Não necessariamente eu vou chegar no meu objetivo, até porque o meu objetivo é construir um futuro diferente. Eu não sei se eu vou estar viva para ver isso, sabe? É isso. Mas a gente tá trabalhando e eu acho que é muito importante isso. E eu também queria agradecer a sua fala sobre dar voz para a gente falar sobre isso, né? Mostrar que a gente está aqui na universidade. É a muito custo, né? Que muita gente não quer a gente aqui na universidade, mas a gente está aqui. A gente está aqui e a gente vai perturbar bastante ainda. Agradeço a pergunta dos dois. Eu vou responder porque acho que foi parecida, mesma coisa. Eu estava começando a digitalizar as fotos ali no laboratório de fotografia aqui no 10º andar, bloco A. Lá também é uma sala de aula. Então, eu peguei uma palhinha da aula que o professor estava dando e percebi uma necessidade para mim de aprender também a fotografia, porque como eu conseguiria olhar, como eu conseguiria diferenciar o olhar do fotógrafo se eu não sei, né? E realmente seria bastante interessante essa análise de papel, essa análise de eu consigo identificar se uma câmera menor ou uma câmera que precisa do tripé. E eu estava realmente pensando nisso, mas infelizmente eu ia pegar uma matéria de fotografia, mas infelizmente não abriu uma matéria universal, então não consegui pegar. É isso, eu também estava pensando sobre isso e realmente há uma necessidade de eu entender mais sobre a fotografia. Já estava pensando em me aprofundar. A parceria do professor, né? Sim, verdade. E também, no caso, eu estou pensando em fazer uma coorientação até com esse professor, o professor Leandro Pimentel, lá da fotografia, que ele trabalha nessa área, e me ajudaria muito nessa pesquisa. O professor Leandro está dando todo o apoio para a gente conseguir digitalizar essas imagens. A gente já tentou, inclusive, doar esse álbum, né? Nunca consegui, enfim, mas ele é está sendo a nossa última tentativa, tomara que dê certo. Então, eu queria agradecer, acho que umas palmas, né? Agradecer a mesa, ao público.